Alô, meus queridos irmãos, pastor Moabel, e hoje vou falar sobre terremotos. Vou ler na palavra do Senhor, Apocalipse capítulo 16, versículo 18, que diz: E houve vozes e trovões e relâmpagos, e um grande terremoto, como nunca tinha havido desde que há homens sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram, e da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. Palavra do Senhor. Irmãos, eu venho estudando sobre terremotos desde há muitos anos, especialmente quando comecei a ouvir o pastor Fanini, o maior pregador que nós já tivemos nos últimos 50 anos no mundo, porque ele não pregava só em português, ele pregava em outras línguas também. Um homem de uma capacidade extraordinária e de uma humildade que vale a pena copiar. Pastor Nilson do Amaral Fanini era pastor da primeira igreja batista de Niterói, no Rio de Janeiro. Eu morava em Icaraí quando ia ouvir o pastor Fanini. Depois, pela vida fora, até o dia dele morrer, eu estava sempre ouvindo as suas mensagens, porque ele era o maior pregador que eu conheci desde que abracei o evangelho, nascendo já na igreja, melhor dizendo, né? Muito bem. Meus queridos irmãos, terremotos, até onde entendi, são causados pela natureza, por Deus e pelos demônios também. Então, vamos olhar a palavra do Senhor e vamos ver se nós podemos ter uma ideia melhor do que é um terremoto. A palavra terremoto está na Bíblia 16 vezes. E ainda segundo a palavra do Senhor, ainda haverá mais 6 terremotos que virá sobre a terra. Então eu vou ler e vou dizer a vocês o que eu entendo de terremoto, né? Terremoto, segundo alguns mestres, é devido ao calor que é embaixo da crosta terrestre. Também com as placas teutônicas. O que são placas teutônicas? São placas onde o homem construiu as suas casas, seus países. E no Brasil é uma placa só. Então é um país que resiste muito a terremotos. Já o Japão, a América e muitos outros países, elas são mais do que uma placa e elas começam a se chocar, uma a subir sobre a outra, e assim nós temos os terremotos. Mas nós vamos para a Bíblia e vamos procurar entender o que é na verdade. Havia terremotos sobrenaturais quando o Senhor descia sobre o Monte Sinai. Quando Deus vinha ao Monte Sinai, havia terremotos. A terra tremia. Então, está escrito em Êxodo capítulo 19, versículo 18. É bom lembrar que Deus está no céu. Jesus disse: Pai nosso que estás no céu.
E ele afirmou durante seu ministério terreno que pelo menos 18 vezes Deus estava no céu. E quando Deus vem à terra, porque Deus viaja, se ele estivesse aqui, ele não viria aqui. Ele está no céu e ele vem à terra, como vinha nos dias que Israel estava na sua caminhada para a terra prometida. Quando a terra se fendeu e tragou Coré e seus companheiros e todos seus bens, Números 16, 31. Nós temos também na vitória de Jonatas sobre os filisteus, 1 Samuel capítulo 14, versículo 15. Quando o Senhor falava com Elias numa caverna no Monte Horebe, 1 Reis capítulo 19, versículo 11. Quando a terra cambaleia como um bêbado, Isaías 24, 19 e 20. Do Senhor vem o castigo com terremotos, Isaías 29, 6. Na morte de Jesus Cristo, Mateus 27, 51. Na sua ressurreição, Mateus 28. Na conversão do carcereiro, Atos capítulo 16, 26. Profecia de Amós, 2 anos antes do terremoto, Amós 1 e 1. O terremoto nos dias de Uzias, Zacarias 14, 5. Haverá terremoto, Lucas 21, 11. Abriu o 6º selo e sobreveio grande terremoto, Apocalipse 6, 12. Trovões, vozes, relâmpagos e terremotos, Apocalipse capítulo 8, versículo 5. Grande terremoto e ruiu a 10ª parte da cidade, Apocalipse capítulo 11, versículo 13. Grande terremoto como nunca houve, Apocalipse capítulo 16 e versículo 18. Então, os terremotos sempre existiram. E por que agora nós sabemos mais sobre os terremotos? Nós sabemos mais hoje sobre os terremotos porque a ciência evoluiu. Antes, acontecia o terremoto em um país, a gente ia saber 50 anos depois, 100 anos depois, 20 anos depois, porque as notícias não caminhavam, especialmente quando ainda não havia rádio, e por aí vai. Então, muitas pessoas, quando ouvem falar sobre os terremotos, eles querem dizer que os terremotos de hoje estão ligados ao arrebatamento da igreja. Não, eles não estão ligados. Os terremotos de hoje são os terremotos que vêm acontecendo sobre a Terra por milhares e milhares de anos. Nós temos mais consciência deles devido às notícias que hoje se propagam em minutos por todo o mundo. Esta que é a verdade. Mas aonde está o problema que nós enfrentamos para entender se os terremotos estão ligados ao arrebatamento da igreja ou não? Meus queridos irmãos, Mateus 24 e 25 está dentro da grande tribulação. Tudo que você encontra em Mateus 24 e 25 já está dentro da grande tribulação. Lá será a vinda do Senhor Jesus para os judeus. O arrebatamento da igreja tem a ver com os ensinos do apóstolo Paulo, que Deus revelou a ele.
A volta do Senhor Jesus Cristo para os judeus, para vencer e destruir o mal, está onde? Está no capítulo 25 de Mateus. Mateus 24 e 25 está dentro da grande tribulação. Então, de modo nenhum, os terremotos de hoje estão ligados ao arrebatamento da igreja. Porque o arrebatamento da igreja, tudo que se pode imaginar já se cumpriu. Só falta o Senhor vir nos ares e arrebatar a igreja. O resto já aconteceu. Então, podemos ficar tranquilos que estes terremotos que temos ouvido recentemente não estão ligados à volta do Senhor Jesus, embora a sua vinda seja eminente. Embora a sua vinda para a igreja, o arrebatamento da igreja está às portas. Agora, depois do arrebatamento da igreja, 7 anos depois, Jesus virá para liberar o povo judeu na grande batalha do Armagedon. Isto é o que a palavra diz. Portanto, muitos alarmistas estão em muitos lugares torturando a mente das pessoas. Não dê atenção a eles. Leia a palavra de Deus, porque a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Eu já estive em um terremoto. É uma experiência horrível. Mas o Senhor está às portas. Esta que é a grande vitória da igreja. Que Deus vos abençoe hoje e sempre. Amém e amém.